Bom, antes da vinheta eu queria começar esse vídeo de uma forma mais séria. Estou preocupada de fazer esse vídeo e expor ele na internet, porque, como todo mundo sabe, a internet é terra de ninguém e uma vez que você joga um conteúdo, as pessoas se sentem na liberdade de criticar cruelmente o que a pessoa que tá aqui desse lado fala e faz nas câmeras, e isso me assusta um pouco, me preocupa, mas eu assumi esse compromisso e eu quero de alguma forma poder trazer um pouco de conhecimento para espectadores de bem, que eu sei que é a grande maioria aqui, porém vou usar as palavras do meu grande mestre, Paulo Freire. Eu sou um ser inacabado, eu estou em constante processo de aprendizagem e daqui a um tempo eu posso ver esse vídeo e pensar que eu estava equivocada em alguns termos, algumas questões e me corrigir, porque eu sempre estou procurando evoluir, eu sempre estou procurando estudar a respeito de um assunto que é tão pertinente para mim e que se faz tão presente e tem uma grande importância dentro do meu cotidiano. Então, se você que está assistindo esse vídeo e é a primeira vez que está aqui nesse canal e tem algumas pontuações a se fazer, coloca aqui nos comentários, eu vou aceitar de todo o meu coração, mas vamos ter uma discussão saudável, belezinha? Oi gente, tudo bem? Bom, depois desse pequeno desabafo na introdução, eu realmente pensei muito a respeito de trazer esse vídeo aqui pra vocês e confesso que me arrependi um pouco de ter exposto a questão desse projeto que eu tô realizando, que é o Paulo Freire, Muito Além de Se Ouvir Falar. Quando a gente tem uma paixão muito grande por um assunto, por um tema, e a gente quer aprender, e sim, é um tema que eu considero que é bem complicado de se entender, e tanto pelo universo político que a gente está vivendo aqui no Brasil, de pessoas que falam o que não sabem, e sim, eu fiquei com um pouco de receio de vir aqui e ser julgada indevidamente. Mas estamos aqui para isso, né? A gente sempre tem que se posicionar politicamente e tudo que a gente faz é um ato político. E vamos começar dando início ao primeiro vídeo do projeto Paulo Freire, Muito Além de Se Ouvir Falar. O primeiro livro que a gente leu foi Educação como Prática de Liberdade e foi um livro sensacional. Eu não tenho como ver defeitos em um livro desse. Um livro de estudo mesmo. Pensei, fui até um pouco inocente na questão de pensar que seria um livro para se ler somente. Não, é um livro de estudo. Eu grifei muito o meu livro, eu escrevi muito no meu livro, para vocês terem uma noção, eu estudei mesmo o livro. Eu fiz muitas anotações. Esse livro eu ouso dizer que não é só para quem é educador, para quem é pedagogo, mas é para um nicho de pessoas que se preocupam com o futuro do nosso país. E é uma reflexão muito aprofundada a respeito disso. Primeiro de tudo, eu gostaria muito de falar para vocês da introdução, que foi escrita por... tô achando aqui o nome, mas se eu não me engano acho que é William... Deixa eu achar, vou achar, gente, vou achar. Falei errado, é Francisco e esse sobrenome. Não vou saber pronunciar. E nessa introdução ele localiza bem o leitor a respeito da época que esse livro foi escrito. Ele começou a ser escrito por Paulo Freire aqui no Brasil, mas ele terminou no exílio e foi na época do golpe militar. Então, por isso que esse livro tem uma carga histórica tão grande, sabe, gente? Aqui nesse livro, Paulo Freire dá uma boa introdução da importância de
da pessoa se conscientizar e se reconhecer no mundo, dele saber que essa pessoa, qualquer indivíduo no mundo, ele é produtor de cultura, que ele não é menos importante que uma pessoa que escreve só porque ele faz um artesanato. Não, os dois têm a sua importância e essa importância é muito valiosa, é uma contribuição muito grande para o mundo. Então ele vai tratar de assuntos que eu confesso que eu nunca parei para pensar, sobre a questão dos analfabetos que não podem votar, sobre a questão das classes dominantes. Ele vai fazer uma crítica muito grande a respeito dos políticos que não se importam com a educação, com a alfabetização de jovens e adultos. E isso é muito triste, porque uma pessoa que ela sabe ler, escrever, que ela é letrada, que ela sabe fazer o uso da sua escrita, da sua leitura, ela tem um poder muito grande em suas mãos. Ela consegue definir o seu futuro de certa forma, ela consegue votar, que isso é algo muito importante hoje em dia, apesar de muitas pessoas, assim, falo isso pessoas do meu convívio, quando é época de eleição, não procura saber do plano de governo do seu político, do que vai ser votado, ela não procura saber o que esse político pretende fazer para sua cidade, para o seu país. E isso é uma cultura, né, gente? Isso vem da colonização, a gente não foi educado, a gente não tem a cultura do questionamento, e isso Paulo Freire trata bastante nesse livro. Ele conversa bastante com o leitor a respeito disso. Ele fala do porquê que a gente não questiona, do porquê que a gente não tem essa cultura de estudo, de tipo assim, ó, falando português bem claro. Aconteceu algo errado, a gente sempre fala, é complicado, né? Mas não questiona, não faz questionamentos. E dar voz a si é algo muito importante, é algo que no livro Paulo Freire ele é bastante inquietante nessa questão, sabe? Mas o que mais me chamou a atenção mesmo nesse livro foi a questão dos analfabetos. Eu penso na minha cidade hoje em dia e não tem há muito tempo concurso para professores de alfabetização de jovens e adultos, né, que é o EJA. Hoje em dia tem outra nomenclatura, mas eu não vou me lembrar agora para falar para vocês. Mas é a educação de jovens e adultos e não tem concurso há muito tempo. Aí eu fico me perguntando, por que os governadores, por que o prefeito não tem essa preocupação de alfabetizar pessoas que precisam, né, de um letramento, precisa de uma alfabetização, mas que já passaram da idade, de acordo com o MEC. Então isso é algo que fez eu refletir bastante a respeito disso. E outra coisa que ele expôs também aqui foi a questão de angincos, que eu falei pra vocês num outro vídeo que eu fiz do Paulo Freire para Todos. Eu vou deixar aqui nos cards, e ele fala da experiência dele, do método, ele não gosta de usar essa palavra, mas eu estou falando aqui para ser de melhor entendimento. Ele fala do método de alfabetização que ele utilizou, e muita gente hoje em dia fala que o método de alfabetização utilizado por Paulo Freire na educação não é eficaz. Vou contar um segredinho para vocês que falam isso. O método de alfabetização utilizado pelo Paulo Freire não é desenvolvido aqui no Brasil. O método de alfabetização que é desenvolvido no Brasil é o construtivismo, desenvolvido pela Emília Ferreiro. Então dá uma pesquisada, se vocês se interessarem, se você que está assistindo esse vídeo, por favor, coloca aqui nos comentários que eu posso trazer sim um vídeo contando sobre esse método de alfabetização, mas algo que eu acho muito grave, gente, é as pessoas simplesmente reproduzir uma fala que elas ouviram falar. E isso é grave, sabe? Porque ajuda a disseminar coisas que não são verdadeiras. Outro ponto muito importante também que eu vi nesse livro é a questão de a pessoa se reconhecer no mundo, de ter a sua opinião, de expor as suas ideias e não ter medo de parecer tola ou qualquer coisa do tipo.
Eu achei muito importante a questão que ele colocou aqui no final do livro, alguns relatos de rodas de cultura que ele faz, e eu achei muito emocionante uma das pessoas que está envolvida nesse relato, ela se reconhecer como produtora de cultura. Ela é uma artesã que faz vasos e quando ela se enxerga como eu produzo cultura, eu sou tão importante quanto um poeta, eu sou tão importante quanto um advogado. Isso é muito emocionante. Um ponto também que eu gostaria de deixar aqui registrado é que eu aprendi, sim, Marx na faculdade, só que eu não tinha maturidade o suficiente, para falar bem a verdade para vocês, para entender a complexidade de Marx, né? E daí eu tava conversando com o César. César, muito obrigada mesmo, a respeito disso, que eu queria entender um pouco melhor a questão de Marx, o marxismo, e ele me passou um vídeo muito sensacional, esclarecedor. Eu vou deixar até aqui no box de informações para vocês, explicando o que é o marxismo. E foi assim, gente, olha, eu me senti muito privilegiada de estar fazendo esse estudo, só enraizou mais ainda os meus princípios, os meus ideais, do porquê eu escolhi essa profissão de pedagoga, porque a maioria fala que você é pedagoga porque você gosta de criança. Não, é muito além disso, é muito além disso. É acreditar que o mundo pode mudar, é acreditar que o ser humano pode se evoluir, pode ser cada vez melhor, é acreditar no melhor desenvolvimento humano. É por isso que eu sou pedagoga. Eu tô realmente feliz de ter iniciado esse projeto. E tá aqui as minhas considerações de educação como prática de liberdade. Eu poderia passar o dia inteiro aqui falando com vocês a respeito deste livro, do quão grandioso ele é, mas infelizmente eu não posso. Mas se você quer continuar trocando ideia comigo, eu vou deixar aqui o link do grupo do WhatsApp para, se você quer fazer parte desse projeto. O próximo livro que a gente vai ler é Pedagogia do Oprimido, que é um dos meus preferidos. E eu vou deixar aqui, ou então comenta aqui pra mim embaixo, fala quais são as suas considerações a respeito desse livro, se você leu, se você não leu, se interessou. E é isso aí. Muito obrigada por vocês me assistirem. Eu tô realmente muito feliz mesmo. Pedagogia, educação é o que faz eu acreditar, sabe? É o que me move, de certa forma. E isso me emociona até, porque é o meu ideal, é o que eu acredito. E se você tá aqui pela primeira vez, gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal. A gente tem vídeo novo toda terça e quinta. Me segue lá no Instagram, que é o @lalivros8. Um beijo e até a próxima. Tchau!